Vamos lá, gurizada. Bom, primeiro, para recuperar o Internacional em busca de um centroavante, o Inter já não está mais olhando só no degrau de cima, que é dos centroavantes de ponta que custam 1 milhão para mais por mês de salário. O Inter está olhando num degrau de baixo e há a possibilidade do Inter fazer uma contratação mais modesta para centroavante. Eu já apresentei as minhas objeções em relação a isso, né? Porque modesto eu tenho o alemão, que quebra um galho bonitaço, né? Eu tenho que fazer a diferença. E outra, tô vendo citar vários nomes aí, porra, você para trazer um de segundo degrau, traz o Abel Hernandes, que tá louco para voltar. Esse aí ajudaria, mas eu ainda quero alguém de ponta. Vamos ver, quem sabe. O Damião não tá descartado. O Damião, aliás, sobre o Leandro Damião, uma informação importante que me trouxe ontem o Matheus Dávila, porque eu tô pensando no Damião pagando uma milha para cima de salário. E ele falou, cara, pelos valores que hoje o Damião recebe no Japão, 700 mil por mês tu cobre com sobras o salário dele e traz ele de volta. Claro, teria que ter uma negociação com o clube japonês. Mas, porra, 700 mil por mês não é um absurdo para tu resolver um problema com o Leandro Damião, que a gente conhece e sabe da qualidade. Então, não é um absurdo pensar nisso. O Inter vive hoje uma situação de emergência na lateral direita, né? Uma situação de emergência na lateral direita. Qual é a emergência? Tu tem um lateral direito titular que é muito bom jogador e que todo mundo achava que era uma máquina, né? Bota para jogar todos os jogos e joga, todo mundo é preservado, só ele não, joga, porque não tinha reserva à altura, joga, bum, estourou, deu problema muscular e agora tá fora do próximo jogo e se não deixar ele fora um tempo, vai arrebentar e pode ser mais grave. E aí? Aí nós temos o Heitor, que quando ele estourou, jogou 2 jogos, comprometeu muito nos 2 jogos. Então existe uma situação de emergência em relação à lateral direita do Internacional. O sonho do Inter é o Rodinei. Só que o Rodinei tá bem no Flamengo, fez um puta de um jogo esses dias, e o contrato dele termina só no final do ano. Eu não tenho dúvida que o Rodinei quer voltar pro Inter, mas aí tu assina um pré-contrato agora para ele vir no final do ano. E não é no final do ano que nós precisamos dele agora. Então o Inter tem essa situação emergencial que apareceu, que é a reserva da lateral direita. E outra, é difícil tu contratar um jogador que sabe que vai ser reserva, né? É difícil tu contratar um bom jogador que, olha, tu vai vir aqui, tu vai ser reserva. É complicado e tem que resolver. Tem que resolver, porque o Bustos não é uma máquina, ele é só um grande jogador. Ele tem questões musculares que precisam ser preservadas, como de qualquer outro jogador. Gurizada, ainda sobre reflexos do que aconteceu na epopeia. O Inter já apresentava, quando se apresentou aquela mobilização antes do jogo, já apresentava uma pequena recuperação do quadro social. E aí eu abro parênteses para dizer o seguinte. Quando eu trabalhei no Inter lá, o Inter estava chegando a 130 mil sócios. O Inter reparte assim, ó. São os sócios que estão ativos no clube e os que estão em dia. O Inter só tira o sócio do clube quando ele atrasa 1 ano. Até 12 meses ele continua constando como sócio. Então naquela época o Inter tinha 130 mil sócios e 110 mil em dia. Hoje, depois de toda a pandemia e tal, despencou o quadro social do Inter. A ponto de nós termos menos de 100 mil no total e 70 e poucos mil em dia. Né? Por todas as questões que aconteceram dentro e fora de campo. Pois o Inter começa a apresentar uma recuperação. 1.000 novos sócios antes do jogo contra o Colo-Colo, mais de 1.000 novos sócios depois, diminuiu a inadimplência, que tinha uma base de 19%, 18%, diminuiu 2%, 3%, ou seja, tem muita galera que está colocando em dia o que está devendo, ou seja, são reflexos, é tudo que a gente fala. Quando tu passa por um momento bom, tu tem reflexo no quadro social, tu tem reflexo na venda de camiseta, tu tem reflexo na autoestima, na bilheteria dos jogos, tudo muda, né? Então isso é muito importante. E quadro social, galera, lá quando tinha 130 mil, o Inter quase pagava a folha de pagamento dos jogadores com os sócios, 7 milhões e meio por mês. O sonho antigo do Fernando Carvalho era chegar a 200 mil sócios para não precisar mais vender jogador. Então, que bom que o quadro social está recuperando também.